Porque o Ministério Público considerou inconstitucional o indulto de Natal que perdoou policiais militares condenados naquele caso que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. 111 detentos morreram durante a invasão da PM para conter uma rebelião em outubro de 1992. Então, para a gente entender esse caso, vamos conversar a partir de agora com o jurista César Dario Mariano, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo e um Feliz Natal para o senhor. Feliz Natal também, Daniel. Feliz Natal aos telespectadores. Estou à disposição. Perfeito. Como o senhor avaliou esse posicionamento, esse pedido do Ministério Público que considerou inconstitucional esse indulto do presidente da República, Jair Bolsonaro, a policiais condenados nesse caso que ficou emblemático, muito conhecido como o Massacre do Carandiru? É prerrogativa do presidente da República conceder esse tipo de indulto ou há algum tipo de ilegalidade na avaliação do senhor? E, por fim, qual deve ser o parecer da Procuradoria-Geral da República, na opinião do senhor? A primeira observação que eu faço é que eu vou falar como um jurista, como professor, como operador do direito e não como membro do Ministério Público. E também não vou adentrar o mérito de os policiais serem merecedores desse perdão ou não. Vou analisar tecnicamente a questão. A Constituição Federal diz que é prerrogativa do presidente da República, é ato discricionário dele, a concessão tanto do indulto, que é uma medida coletiva, é um perdão coletivo, quanto a graça, que é uma forma de clemência soberana individual. No final das contas, o resultado, tanto de um quanto de outro, será o mesmo. Será a extinção da punibilidade, no caso do indulto total, ou a redução das penas, no indulto parcial, que nós chamamos de comutação. Esse ato, de acordo com a Constituição Federal, ele é privativo do presidente da República. E, como eu disse, discricionário. Ele não precisa nem dizer quais os motivos que o levaram a indultar ou agraciar determinada pessoa, porque é um poder que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. Não se adentra o mérito para dizer qual o motivo que o levou a agraciar ou a indultar alguém. Isso é prerrogativa dele, está dentro do ânimo dele, ele pode indultar e perdoar quem ele quiser. A exceção é prevista na própria Constituição Federal, que não cabe graça ou indulto para crimes considerados hediondos. São aqueles crimes mais graves previstos na legislação federal. E no caso do decreto, esse dispositivo específico que está trazendo tanta celeuma, ele perdoa, ele indulta agentes de segurança pública que tenham praticado crimes à época não considerados hediondos há mais de 30 anos e que não impõe nenhuma outra limitação que pode alcançar até mesmo condenação provisória, ou seja, condenação em que os recursos ainda estão tramitando. Esse dispositivo, ele alcança o chamado Massacre do Carandiru. Por quê? Ocorrido em outubro de 1992, portanto, 30 anos após a edição desse decreto, e, à época, o homicídio qualificado não era considerado crime hediondo. Ele só passou a sê-lo em 1994, inclusive por conta do assassinato da atriz Daniela Pérez. Houve uma repercussão muito grande e acabaram alterando a lei dos crimes hediondos. Então, como eu já disse, é prerrogativa do presidente da República a concessão de indulto. A questão que está sendo colocada é que foi direcionado a esses policiais. Me parece que realmente foi. Mas o presidente da República ele pode conceder, inclusive, a graça, que é individual.
Se ele quiser agraciar uma pessoa determinada, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 60, ele pode fazer. Inclusive, ele o fez recentemente com o deputado Daniel Silveira. Outra questão que está sendo colocada é que haveria necessidade de solicitação, seja do condenado, do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou de alguma autoridade administrativa. Aqui eu vou ter que fazer um parêntese. Antes da Lei de Execução Penal, que é de 1984, a graça e o indulto estavam previstos no Código de Processo Penal. E lá dizia que o presidente da República poderia conceder independentemente de solicitação. Veio a Lei de Execução Penal de 1984, fala que depende de solicitação. Só que em 1988, a Constituição trouxe para ela a prerrogativa do presidente da República conceder a graça ou indulto. E não há nenhuma limitação. A Constituição, ela é hierarquicamente superior à Lei de Execução Penal e ainda é posterior a ela. Ou seja, não há nenhuma limitação e é uma forma de clemência soberana, de poder de império do presidente da República, que ele pode conceder, inclusive, de ofício, sem autorização de quem quer que seja. E não há nenhum diploma internacional que vede isso. O que existe é uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que os fatos fossem apurados. Eles foram apurados, foram julgados, e o presidente da República, por uma questão que eu não sei qual é, resolveu indultar aos policiais. Então, eu não vejo, com devido respeito, nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade. Inclusive, tal fato, algo semelhante, já foi discutido quando do governo Temer, ocasião que foi concedido indulto para pessoas condenadas por corrupção. O Supremo Tribunal Federal acabou, no final das contas, se eu salvo engano, por 7-4, entendendo que é prerrogativa do presidente da República e que ele pode indultar quem quer que seja. A única vedação existente é que não pode alcançar crimes hediondos e equiparados. Marcelo, sua pergunta? Na verdade, como que pode ser questionado um indulto desse se a Constituição, em seu artigo 84, ela dá toda a legitimidade para o presidente poder fazer esse indulto, né? Com base em que o MP pode considerar inconstitucional isso? O Ministério Público, pelo que eu vi do noticiário, eu não vi peça, inclusive fiquei sabendo agora cedo, acabou questionando, primeiro, dizendo que há diplomas internacionais que proibiriam a concessão de indulto para esse tipo de crime. Não há nenhum diploma internacional. O que os diplomas internacionais exigem é que as pessoas sejam julgadas, sejam punidas, e de fato foram julgadas e punidas. Segundo, outro questionamento que é feito é que esse indulto, que é coletivo, o indulto é um decreto em que se impõem regras, e se essas regras forem preenchidas, a pessoa tem o direito ou a ser indultada, de não cumprir mais a pena privativa de liberdade, ou a ter a pena privativa de liberdade reduzida. O Ministério Público diz que foi direcionado a esses policiais e seria espécie de graça, e a Lei de Execução Penal diz que há necessidade de solicitação. Como eu já disse, o indulto é prerrogativa do presidente, constante da Constituição Federal, e a Constituição Federal não traz nenhum tipo de requisito de forma material. Simplesmente diz que ele pode agraciar. A Lei de Execução Penal, que diz que há necessidade de provocação, não pode contrariar a Constituição Federal, que não traz nenhuma limitação. Então, nós devemos entender que a pessoa pode requerer, o Ministério Público pode representar pela concessão da graça, mas o presidente da República, como é dele, é uma forma de clemência soberana dele, pode decretar esse indulto, essa graça de ofício, sem nenhum tipo de
de pedido, de manifestação de quem quer que seja. E que haveria uma recomendação, veja bem, uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e essa recomendação realmente existe para que seja apurado, para que seja investigado, para que seja julgado. E, de fato, foi tudo isso. Só que o presidente, entendendo por razões que são de âmago íntimo dele, conveniência e oportunidade, ele resolveu indultar, perdoar esses policiais. Como eu já disse, eu não vou entrar no mérito, se eles merecem ou não merecem. Faço essa análise técnica. E outra coisa, a lei de execução penal diria a necessidade de parecer no caso do Conselho Penitenciário. Esse parecer ele é meramente opinativo, existe tanto no indulto quanto na graça. Ele não vincula o presidente. Como eu já disse, é uma forma de clemência soberana, derivada de poder do império do presidente da República, e no caso ele entendeu por bem conceder esse indulto, e é uma prerrogativa constitucional dele. Por isso não vejo nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade, com o devido respeito. Doutor César Dario Mariano, jurista, sempre colaborando aqui com os telejornais da Jovem Pan News. Doutor, a partir de agora, o que as defesas dos policiais devem fazer para efetivar o trancamento dessa ação ou fazer valer o indulto presidencial? A aplicação é automática? Depende agora de declaração do juiz. Esse decreto de indulto, ele diz que a declaração é do juiz da instrução. Não me parece correto. Correto é o juiz da execução. Mas no caso, como ainda não há execução em curso, porque não houve a expedição do que nós chamamos de guia de recolhimento, o processo ainda está em tramitação, a defesa pode pedir ao juiz da instrução, segundo o decreto, ou aguardar o trânsito em julgado para pedir ao juiz da execução a declaração da extinção da punibilidade. O magistrado só vai analisar se essas pessoas condenadas preenchem os requisitos do indulto. A única forma de se anular um decreto de indulto é por vício de forma. Não se pode ingressar na esfera de conveniência e oportunidade do presidente da República. Então, se essas pessoas preencherem esses requisitos, ou seja, homicídio que não é crime hediondo porque é anterior a 1994, cometido há mais de 90 anos, o decreto diz que atinge preso provisório ou definitivo, que é uma discussão que, inclusive, existe, se há necessidade do trânsito julgado ou não. Eu sempre entendi que não. O juiz, o que ele pode fazer, se entender que há o trânsito em julgado, é ele falar, vamos aguardar o trânsito em julgado ou determinar a extinção da punibilidade a partir do trânsito em julgado. Mas o decreto diz que atinge, inclusive, as condenações provisórias, e, ao que me parece, já houve o trânsito em julgado, pelo menos para a defesa. O que está se discutindo agora é a questão mais de qual seria a pena, como seria imposta essa pena, pelo que eu vi no noticiário. Mas, de qualquer maneira, o próprio decreto diz que atinge as pessoas condenadas provisoriamente. Então, o que a defesa deve fazer é requerer ao Poder Judiciário, seja o juiz da instrução, que é o juiz da condenação. Acredito que esse processo esteja no STJ agora, vai ter que pedir a extinção da punibilidade lá, porque ele está sendo julgado no STJ para o relator, que vai analisar e declarar a extinção da punibilidade. Se o relator entender que a competência é do juiz da execução penal, vai ter que esperar o trânsito julgado, a expedição da guia de recolhimento e que seja requerido ao juiz da execução a declaração da extinção da punibilidade, que é um ato formal, é um ato declaratório, que retroage, inclusive, a data do decreto. O magistrado só declara, não é ele que concede o indulto. Quem concede é o presidente da República, ele declara que os
que as pessoas preenchem aqueles requisitos e julga extinta a punibilidade. Julgada extinta a punibilidade, os policiais não cumprirão a pena privativa de liberdade, mas se foi determinado na sentença a perda do cargo, nos termos do artigo 92, inciso 1, a linha B do Código Penal, os policiais perderão o cargo como efeito secundário da condenação. Em tese, vai atingir até os aposentados, mas aí, no meu modo de ver, precisaria de ação própria. Doutor, rapidamente, para a gente fechar, é importante destacar que em menos de uma semana o Brasil terá um novo presidente da República. A gente sabe que portarias e decretos podem ser revogados. Inclusive, o grupo de transição já sinalizou que Lula deve revogar uma série de decretos do presidente Jair Bolsonaro, especialmente no que tange a concessão de porte e posse de armas para alguns grupos. O indulto pode ser revogado, pode ser desfeito por Lula? Não, o indulto não pode ser desfeito, da mesma maneira que não foi desfeito o indulto do presidente Temer. É um ato que vale naquele momento. É diferente de porte de arma de fogo, que tem um efeito permanente. É um ato de clemência do soberano que está no poder naquele momento. Neste caso, ele já passa a fazer parte do direito do beneficiado, do indultado. Ele tem o direito subjetivo à concessão do indulto naqueles moldes. Porque, senão, todo ano seria a mesma coisa. Baixa um decreto, aí o outro presidente da República revoga-se e aí vai. Isso aí perderia, inclusive, a segurança jurídica. Como diz respeito a benefício pessoal da pessoa, integrou o patrimônio jurídico dela e o judiciário, como eu já disse, vai apenas declarar a extinção da punibilidade que retroage à data do decreto concessivo do indulto. Então, não pode ser revogado pelo próximo presidente. O indulto concedido por Jair Bolsonaro a policiais condenados naquele caso, conhecido como Massacre do Carandiru, em destaque nessa entrevista especial com o jurista César Dario Mariano, a quem mais uma vez agradecemos pela participação, pela gentileza em nos atender neste dia 25 de dezembro pela manhã. Doutor, bom domingo, Feliz Natal. Feliz Natal a todos também, eu que agradeço pela oportunidade. Feliz Natal também a todos os telespectadores. Tenhamos um ano repleto de muita saúde e paz para todos nós. Obrigado.